Na próxima cena, vemos que Kang-ho está fascinado pelo seu crachá de promotor, que ele pegou escondido de sua mãe, e quando ela não está por perto, o protagonista fica horas observando o objeto. Já quando Yeon-song comenta que agora é Kang-ho quem irá administrar a fazenda, o homem fala que gostaria de voltar a ser promotor. No entanto, a sua mãe abre o seu coração e pede para que ele nunca mais vá atrás dessa ideia. Enquanto isso, o nosso querido Sang-sik arranjou um jeito de conseguir uma parte do dinheiro que deve àqueles homens. Sang-sik encontrou uma bolsa cara. Ela pertence à sua mãe e foi presente de Yeon-song quando a senhora descobriu que não iria durar por muito mais tempo, então ele decidiu vendê-la. O que gerou um tempinho a mais para que ele respirasse e pudesse conseguir o restante da dívida, mas não muito além de alguns dias. Voltando à mãe do nosso protagonista, mais tarde ela vai ao encontro de seus vizinhos e lá pede ajuda para encontrar uma esposa para o seu filho, que gera muita alegria a todos e entusiasmo. Nos dias seguintes, já começam as buscas por uma noiva perfeita e que esteja disposta a ajudar o nosso pequeno homem a voltar a ser o Kang-ho de antes, tudo isso enquanto auxilia na administração da fazenda. Só que os encontros são realmente desastrosos e o protagonista deixa cada vez mais óbvio para Yeon-song que só tem olhos para Mi-ju. Já que falamos sobre a mulher, aproveitando que estava no centro da cidade, Kang-ho foi visitá-la em seu espaço de unhas. E lá, o protagonista até acabou a defendendo de um homem que estava se passando com a sua amada. No meio desta confusão, os dois acabam quase sendo atropelados por uma moto e quando caem no chão, algumas lembranças de Kang-ho voltam. Como o dia em que ele devia fazer a primeira prova do vestibular, mas acabou a perdendo por ir ao hospital acompanhar a Mi-ju que sofreu aquele acidente. Dessa forma, assim que retoma a consciência, Kang-ho dá um beijo de Mi-ju e repete que poderá fazer a prova no próximo dia, igualzinho como aconteceu há alguns anos. Yeon-song também se deu conta de que algumas memórias de seu filho estão voltando, sendo assim, ela tenta apressar cada vez mais uma noiva para o protagonista. Pois, no seu pensamento, se o homem casar e tiver filhos, ele não vai ter coragem de se pôr em risco novamente atrás de vingança para seu pai. E nos próximos dias, Yeon-song tem sorte, pois Andrea, que é quem lhe ajuda na fazenda, ouviu os boatos de que a sua chefe estava à procura de uma nora. Então, ele pergunta se Yeon-song não quer conhecer a sua colega de excursão, o que alegra muito Yeon-song. Sendo assim, nas próximas cenas, vemos o encontro de Yeon-song com a mulher e logo o sentimento de felicidade é recíproco uma pela outra. O que leva até a candidata a pedir para conhecer Kang-ho, dessa forma um outro encontro fica marcado. Enquanto isso, o nosso protagonista estava pensativo na fazenda e como os boatos correm rápido, logo Sang-sik aparece com cervejas. O homem está ali para ver se convence Kang-ho a lhe dar as joias que Yeon-song havia comprado para a futura esposa do protagonista. Assim, Sang-sik terá mais uma boa quantia para pagar aquelas pessoas que lhe devem. E como Kang-ho confia em seu amigo, logo Sang-sik atinge o seu objetivo. Mas a má fama do homem todos da cidade já sabem, então não muito tempo depois, ambos os pais dos meninos são chamados na delegacia. Pois os policiais entenderam que Sang-sik roubou as joias de Kang-ho por mais que o protagonista diga que as deu para ele. Na próxima cena, passamos para uma outra coisa que está acontecendo à parte de tudo. Infelizmente, aquela mulher que havia dado à luz a um filho fora do casamento de Tae-soo foi encontrada sem vida boiando no mar. E por mais que o protagonista tivesse cuidado de tudo para que ela vivesse sem preocupações em outro país, o ex-promotor não deixaria algo que pudesse estragar a sua reputação nas mãos de Kang-ho, então ele mandou alguns homens acabar com mãe e filho logo depois que o barco havia saído do porto. Obviamente, quando o Byuk descobriu sobre isso, surtou, pois mais uma vez o ex-promotor traiu o acordo que eles haviam feito. Mas agora, para consertar as coisas entre eles, o futuro presidente faz a proposta de os dois se unirem contra Kang-ho, o que significa que o protagonista deve ser eliminado para que o acordo seja selado. Voltando a Yeon-song, quando ela está em casa com Kang-ho, a mulher repreendeu ele por ter dado as joias a Sang-sik apesar de já ter recuperado. E quando mais uma vez o protagonista diz que quer voltar a ser um promotor, mas acrescentando agora que é por causa de Mi-ju ter orgulho desse seu lado, Yeon-song toma uma decisão que é pedir para a mulher se afastar de seu filho. Obviamente, a maneira que Yeon-song falou magoa mais uma vez a nossa amada Mi-ju. No entanto, como Yeon-song contou sobre essa doença e que não tem muito mais tempo, a mulher não criou coragem de falar para ela o que estamos prestes a descobrir. Cansada de esconder esse segredo, mais tarde naquela noite chorosa, Mi-ju abre o coração para sua mãe e conta a verdade.
que é sobre Yejin e Seojin serem filhos de Kang-ho. Agora, abrindo um parênteses, logo depois que Mi-ju e o protagonista terminaram o namoro, ela descobriu a gravidez. Mas como Kang-ho havia tomado a decisão de mantê-la longe de sua vida, Mi-ju não teve coragem de lhe contar a verdade, então com o apoio de sua amiga, aquela que a roubou mais tarde, a mulher segurou firme até o fim. E a sua raiva por Kang-ho aumentou ainda mais quando um dia, com os gêmeos já nascidos, ela viu de longe o protagonista entrando no carro da filha do ex-promotor. Nesse momento, Mi-ju pensou algo que já passou pela cabeça de várias mulheres, no que a sua vida se tornou enquanto ele só curtia a dele, e foi aí que ela decidiu levar os bebês para sua mãe cuidar. Agora, de volta ao presente, a mãe de Mi-ju fica chocada com o segredo revelado, mas pede para que a sua filha nunca conte a verdade para Yeon-song, pois, segundo ela, cuidar de uma pessoa doente é muito difícil. Independente das palavras de sua mãe, Mi-ju no dia seguinte estava decidida de que iria pôr as cartas na mesa. Então, arrumou os gêmeos e foi até a Fazenda Feliz, só que no lugar, ela e a futura nora de Yeon-song tiveram que deixar as questões de lado e ajudar Kang-ho, pois Yeon-song teve um desmaio repentino. No período que os quatro ficaram no hospital, a futura nora de Yeon-song percebeu que Mi-ju e Kang-ho têm sentimentos um pelo outro, então ela decidiu dar um passo atrás no relacionamento dela com o protagonista. Enquanto isso, Kang-ho começou a ter um choque de realidade ao descobrir que a sua mãe está muito doente. O homem até sabia que Yeon-song tinha algum problema, mas não que era tão grave assim. E quando a senhora acorda, mais uma vez ela tenta voltar à sua vida de antes, incluindo a típica grosseria com a nossa amada Mi-ju. Yeon-song a culpa por a mulher ter desistido de se casar com o seu filho. Enquanto isso, Seo-sik enfrentava aquela mulher que ele havia vendido a bolsa cara de sua mãe. E como o fundo do objeto estava descosturado, a mulher exigiu seu dinheiro de volta e lhe entregou a bolsa. Por sorte que naquele momento Seo-sik estava com o dinheiro que seus pais lhe enviaram para pagar a sua dívida com aquelas pessoas em sua conta. Então ele apenas transferiu o valor, mas o outro problema ainda continuaria. Bom, o foco no momento não é este, pois em seguida Seo-sik percebeu que havia um pendrive dentro dessa costura da bolsa e uma certidão de nascimento, o que certamente era coisa de Kang-ho que deve ter guardado no acessório antes de o dar para sua mãe. E Yeon-song passou o objeto para sua vizinha sem nem ao menos saber. Sendo assim, Seo-sik vai logo procurar Kang-ho e depois de algumas tentativas, os dois conseguem desvendar a senha para escutar o que estava no pendrive. Trata-se de um áudio com a conversa de Kang-ho, Woo-byuk e Tae-soo, onde praticamente coloca Woo-byuk e Tae-soo como culpados pelo que aconteceu com aquela mãe e bebê. Mas, como o protagonista não se lembra de tudo, ele pede para que Seo-sik com muito cuidado investigue isso para ele. Dessa forma, no dia seguinte, aproveitando a carona da dupla que trabalha para Woo-byuk, Seo-sik vai ao encontro de Ha-yeon em uma cafeteria, o que já deixa a dupla na cola do homem, pois os dois querem saber por qual razão que Seo-sik iria querer algo com a família de Tae-soo. Bom, no primeiro momento, Ha-yeon concordou em dar para Seo-sik dinheiro em troca do conteúdo que ele contém. Então fica combinado de mais tarde os dois se encontrarem no mesmo lugar. Só que logo depois que Seo-sik sai da cafeteria, o homem é pego pelo pessoal de Tae-soo que suspeitou da conversa de Seo-sik com Ha-yeon. Agora, em um lugar que parece abandonado, Seo-sik leva vários ferimentos do pessoal de Tae-soo que faz de tudo para arrancar informações dele. E o homem apenas não tem o seu fim por a dupla de Woo-byuk entrar em ação e o salvar. Mas, infelizmente, nesse conflito, os homens de Tae-soo levaram embora todo o material que Seo-sik havia encontrado naquela bolsa e antes que a dupla explicasse quem eles realmente são, Seo-sik fugiu. Ha-yeon ficou durante todo esse tempo esperando Seo-sik no lugar marcado, mas quem apareceu foi o seu pai. E como a mulher se impôs dessa vez, Tae-soo deixa mais uma vez bem claro que Ha-yeon está tão envolvida no acidente de Kang-ho quanto ele. No dia seguinte, como provocação, Woo-byuk entregou para Ha-yeon fotos que mostram que Kang-ho está se recuperando muito bem e a mulher que já não estava muito bem da cabeça fica ainda pior, com medo e acredito que culpa misturados. Ela decide fugir de seu casamento, deixando assim o seu pai furioso. Ha-yeon vai até o vilarejo, mas ela não tem coragem de falar com Kang-ho e assim que volta para casa, o seu pai a interna em um hospital psiquiátrico como consequência por ter feito um escândalo
que pode prejudicar as eleições. E sobre o fim do nosso querido Kang-ho, o pessoal de Taeso, bom, eu acredito que tenha sido eles que colocaram fogo na fazenda de porcos para deixar um aviso para a família. Só que nesse desespero de ver mais uma vez tudo se desfazendo, Yeon-sung acabou demorando para sair do meio do fogo, e como o protagonista seria o último a sair, ele acabou desmaiando antes de conseguir. Foi nessa hora que as memórias do nosso amado protagonista começaram a voltar. Logo, Seo-sik decidiu entrar para ajudar o seu amigo, pois foi ele quem avistou os dois homens com boné fazendo algo suspeito, e foi também ele quem avisou Yeon-sung sobre o incêndio. Mas no fim, nós avistamos a dupla saindo do meio das chamas, e quem está carregando alguém nas costas, na verdade é Kang-ho, que por sorte acordou e encontrou Seo-sik desmaiado. Nessa parte eu dei uma risada no meio de tanto desespero. Logo, os dois homens são levados ao hospital e ficam em observação. Como Seo-sik é o primeiro a acordar, a polícia o questiona sobre o que ele viu, pois algo pode contribuir para a investigação. No entanto, Yeon-sung não deixa que Seo-sik dê as informações sobre ter visto dois homens na fazenda, e agora tanto ele quanto Mi-ju começam a desconfiar de que tem algo acontecendo. Em seguida, quando Seo-sik e a mulher ficam a sós, Mi-ju descobre que o seu amigo estava fazendo para Kang-ho sobre a gravação envolvendo o ex-promotor e tudo mais. Então, pensando em conseguir mais respostas, os dois combinam de continuar investigando o que o protagonista e Yeon-sung estão temendo. Na verdade, mais a senhora do que Kang-ho, pois ele nem ao menos se lembra. Antes de continuarem com seus planos, Mi-ju tenta obrigar Yeon-sung a registrar um boletim de ocorrência contra o ex-promotor pelo que aconteceu com a fazenda dela. Mas como a senhora demonstra querer deixar tudo passar para evitar chamar a atenção de Tae-soo, nesse momento a nossa querida Mi-ju conta sobre o relacionamento que ela e Kang-ho tiveram, incluindo a parte que o homem nem sabe sobre seus filhos. Essa conversa foi boa para as duas, pois foi a partir dela que Mi-ju finalmente descobriu a razão do protagonista ter a deixado, que foi para ir em busca de vingança pelo seu pai. Logo mais, Kang-ho acorda, mas ele nem consegue demonstrar que voltou a ser ele mesmo, pois em seguida um delegado aparece para o prender por ser suspeito pela morte daquela mulher que carregava um filho de Tae-soo. Obviamente, a parte do filho ser do ex-promotor os homens ainda não sabem. Dessa forma, o protagonista é levado à delegacia, e a única maneira que ele achou que poderia se livrar de ir para trás das grades no momento foi fingir que ainda continuava sem as suas memórias, sendo assim, logo Kang-ho é liberado. Contudo, em casa, quando está sozinho com a sua mãe, ela fala para ele parar de fingir e se emociona ao ver que finalmente seu menino ficou bem. Entretanto, junto com essa felicidade vem um medo, pois Kang-ho pediu para que Yeon-sung confiasse nele, já que o protagonista está de volta, ele quer terminar o seu plano de vingança para deixar finalmente para trás o passado. Dito isso, nos próximos dias, Kang-ho pediu para que a sua mãe não ficasse sozinha, pois o homem foi atrás de provas que lhe ajudassem a incriminar Tae-soo e Woo Byuk. E antes de chegar à cidade, Kang-ho passou para ver seus filhos, já que agora o homem sabe sobre eles, pois ouviu Mi-ju contando para sua mãe no hospital. Ele também foi atrás da mulher e deu a chance dela descontar a raiva em si por ele ter a deixado. No entanto, logo que a raiva passa, Mi-ju pede para que o protagonista tome cuidado com essas pessoas perigosas, e o segredo de que ele voltou ao normal ficará guardado entre ela e Yeon-sung. Então, para os outros foi dito que Kang-ho voltou ao hospital. Na próxima cena, vemos a dupla de homens que trabalhava para Woo Byuk chocados quando eles descobrem que quem mandou colocar fogo na fazenda não foi Tae-soo, mas sim o chefe deles. Agora passamos para Mi-ju. Enquanto ela via os vídeos que os seus pequenos faziam no celular deles, a mulher descobriu que por sorte eles gravaram a filha de Tae-soo colocando alguma substância na água de Kang-ho no dia do acidente. E apesar de trágico, é uma prova que pode ajudar o protagonista. Levando em consideração que Mi-ju não consegue ficar parada enquanto o circo pega fogo, a mulher arrastou no dia seguinte Seo-sik para a casa de Ha-yeon e até tentou entrar na residência para ver se conseguia arrancar algo da ex-noiva de Kang-ho. Mas, infelizmente, como sabemos, Ha-yeon está internado em um hospital psiquiátrico. Por sorte ou azar, que não é a primeira vez que Mi-ju cruza com Ha-yeon, teve uma vez que a mulher foi em uma cliente conveniente com a nossa querida Mi-ju e citou um hospital psiquiátrico que ela poderia internar Mi-ju lá quando quisesse, por a sua família ter muito poder. Dessa forma, agora Mi-ju sabia exatamente onde ir. E infiltrados no hospital, não demorou muito para que a dupla descobrisse o quarto da Ha-yeon, então depois que o homem usou as suas habilidades
habilidades de abrir portas trancadas, a médica falsa Miju e o paciente falso Soulseek entraram em ação. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!